Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para explorar uma das redes mais incríveis e importantes da história, a Rota da Seda. Se eu disser Rota da Seda, o que é que imaginam? Provavelmente uma espécie de autoestrada antiga a ligar a China à Europa, com caravanas de camelos a carregar fardos de seda, certo? Pois a realidade é um pouco diferente e muito mais fascinante. Na verdade, a Rota da Seda foi uma espécie de internet do mundo antigo, que ligou pessoas, produtos e ideias de uma forma nunca antes vista. Vamos desvendar isto. Ok, primeiro ponto fundamental. Temos de esquecer a ideia de uma estrada única. E o mais curioso é que o nome Rota da Seda nem sequer existia na altura. Foi inventado muito tempo depois, já no século XIX. Na realidade, estamos a falar de uma rede gigante com mais de 6.400 quilómetros de caminhos por terra e por mar. Para termos uma noção, é quase como ir de Lisboa a Moscovo e voltar. Uma viagem absolutamente impensável para a época. E claro, não havia GPS. A rota não era fixa, mudava constantemente. Dependia do clima, da política e, acima de tudo, da segurança. Se uma zona estivesse em guerra, ou se um império não conseguisse controlar os bandidos no seu território, essa parte da rota ficava perigosa, e o comércio tinha de encontrar outro caminho. Agora, vamos ao segundo mito. A seda, sim, era extremamente valiosa, mas era só a ponta do iceberg. Isto era um verdadeiro mercado mundial. O comércio funcionava nos dois sentidos, era uma troca. O Oriente enviava produtos que o Ocidente não sabia produzir, como a seda, cujo segredo de fábrico foi guardado a 7 chaves na China durante séculos. Em troca, o Ocidente enviava artigos como o vidro colorido, que na Ásia Oriental era visto como um luxo extraordinário. E olhem só para esta lista de compras, é impressionante a diversidade. A China exportava tecnologia de ponta que iria mudar o mundo, como o papel e a pólvora. Da Índia vinham as especiarias que na Europa valiam literalmente o seu peso em ouro. E da Ásia Central vinham cavalos de guerra lendários, maiores e mais fortes, que eram cruciais para qualquer exército poderoso. Mas claro, fazer estas trocas não era nada fácil. A viagem era uma autêntica prova de resistência, uma aventura épica e muitas vezes mortal. Para se chegar de um lado ao outro, era preciso atravessar algumas das montanhas mais altas do planeta, como as Pamir, com passagens a mais de 4.500 metros de altitude. Isto é quase tão alto como o Mont Blanc. O ar é difícil de respirar e o frio é de congelar. E os perigos não terminavam nas montanhas. Havia desertos com temperaturas acima dos 40 graus, tempestades de areia que podiam durar dias, o risco constante de avalanche e, claro, a ameaça sempre presente dos ataques de bandidos. A sobrevivência nunca era garantida. Então, como é que eles sobreviviam? Com trabalho de equipa. Ninguém viajava sozinho. A solução eram as caravanas. Grupos enormes, por vezes com centenas de pessoas e animais, que viajavam juntos. Desta forma, protegiam-se uns aos outros e partilhavam recursos. E para apoiar estas longas viagens, foi criada uma infraestrutura genial, os caravanserais. Pensem neles como as áreas de serviço das autoestradas de hoje. Eram edifícios fortificados, estrategicamente espaçados a um dia de viagem uns dos outros, onde as caravanas podiam parar em segurança para descansar, reabastecer e trocar informações vitais sobre o caminho. Até agora, falamos de seda, de especiarias, de coisas que se podem tocar. Mas a carga mais valiosa e com maior impacto que viajava na Rota da Seda era, na verdade, invisível. Eram as ideias. O papel é o exemplo perfeito. Foi inventado na China. Lentamente, de caravana em caravana, o seu segredo viajou para o oeste. Chegou primeiro ao mundo islâmico e mais tarde à Europa. Esta invenção, que viajou milhares de quilómetros, revolucionou a comunicação e a forma como o conhecimento era partilhado. E não foi só o papel. A Rota da Seda foi o canal para uma carga invisível que moldou civilizações. Religiões, tecnologias, conhecimento científico e expressões culturais viajavam na bagagem dos mercadores e dos peregrinos. Pensem nisto, o budismo, que nasceu na Índia, espalhou-se por toda a Ásia através destas rotas. Invenções chinesas, como a pólvora e a bússola, chegaram à Europa e, bem, mudaram a guerra e a navegação para sempre. E a cultura? Em cidades ao longo do caminho, a arte grega misturava-se com a persa, a indiana com a chinesa, criando estilos completamente novos. Com o tempo, as viagens por mar tornaram-se mais rápidas e seguras, e as rotas terrestres começaram a perder importância. Mas o que a Rota da Seda construiu nunca desapareceu. O seu legado continua bem vivo até aos dias de hoje. A questão é, de que forma, exatamente? Como é que uma rede de caminhos poeirentes, com centenas de anos, ainda influencia o nosso mundo?
Bem, foi aqui que nasceu a ideia de um mundo conectado, de comércio global. Esta rede mostrou que um produto feito do outro lado do mundo podia mudar vidas aqui. E mais importante que tudo, provou que quando diferentes culturas partilham conhecimento, toda a gente avança mais depressa. Essa é a sua lição mais poderosa. E isto deixa-nos com uma reflexão final. Hoje, a nossa rota da seda é a internet, onde as ideias viajam à velocidade da luz. As ligações são instantâneas, mas os princípios são exatamente os mesmos. A troca de bens, ideias e culturas continua a ser o grande motor de progresso. A pergunta é: o que estamos nós a trocar hoje que vai moldar o mundo de amanhã?